recua. Recruta maldito. Paga direito, paga direito! Você tá cansado, não? Não, Não, né? não. Que colônia de férias? Tá porra mesmo. Colônia ele tá passeando, tá não, Treino? Sim. Comida toda hora. Qual foi a frase que eu falei? Fale bem alto! Ei, Nid, magafa. Vaga o quê, rapaz? Magafa. Ah, o serviço militar. Que maravilha. Onde o filho chora e a mãe não vê. Ano retrasado, praticamente, eu servi o quartel. E realmente foi uma das experiências mais experienciadas que eu já tive. Para aqueles que talvez vão servir hoje ou já estão servindo, para quem está servindo vai me entender. Talvez entenda o que eu esteja falando aqui. E para quem servir, fica aí esse vídeo como um aviso do que pode ser o seu serviço militar. Logicamente, cada experiência é única, porém eu vou contar aqui o que eu acho, a minha opinião, de como que foi, e é isso. O alistamento, todo mundo tem que fazer. A partir do momento que você virou um pupilo, um desempregado de 18 anos, você vai ter que fazer seu alistamento, não adianta. Até eles finalmente te chamarem lá pra junta militar, pro quartel, enfim, o que tiver aí na sua cidade para comparecer. Isso se você não for dispensado logo de cara. Tem alguns aí que não querem servir e são sortudos de simplesmente serem dispensados pelo próprio site. Aí é só, né, quem for dispensado vai no local lá que eles mandam, jura a bandeira, né? Jurando que você é um cidadão brasileiro que vai proteger a pátria, independente de ter servido o seu país ou não. E quem não foi dispensado pelo site vai ter que ir na junta militar durante um tempo. E no começo você só vai ficar indo. Vai ficar indo lá, vai ficar assinando os papéis, indo e voltando, indo e voltando. Eu lembro que eu fui umas 4 vezes só assinar um papel e ir embora pra casa. Ainda bem que eu moro perto do quartel. Mas imagina pra quem mora longe, ter que ir lá, perder às vezes horas do dia pra assinar um papel e ir pra casa de novo. Depois de um tempo eles começam a chamar novamente. Só que parece mais uma entrevista de emprego do que realmente assinar documentos, saber se você existe. Eles realmente querem conhecer ali com quem eles vão lidar. Então você chega na frente de um militar, seja soldado, sargento, conversa com ele. Ele realmente pergunta, o que você faz da vida? Por que você quer servir ou não quer servir? Caso você seja voluntário ou não. E mesmo que você fale que não quer servir, eles sempre vão dar alguma desculpa pra você servir. Eu lembro no dia que eu fui assinar lá uns documentos lá, e aí um soldado perguntou, e aí guerreiro, você vai querer servir? Não, senhor, eu moro muito longe, acho que dá uns 100 km daqui, senhor. É muito ruim pra eu vir, muito difícil. O soldado simplesmente falou, difícil não é impossível. Então não importa a sua resposta, já vá preparado, sabendo que eles vão dar alguma desculpa para você servir. E depois de várias vezes não sendo dispensado, eu ainda acreditando na esperança de que eu poderia ser dispensado, e continuei indo, depois de um tempo que fui quase todos os dias. Tinha que ficar acompanhando no site, e aí depois eles mandavam um papelzinho pra gente, né? Compareça dia tal, no horário tal. E a gente ia lá, ficava num telheiro, era parecia um galpão aberto, mas aí a gente ficava sentado lá por horas e horas, muitas horas, às vezes só esperando papéis muito simples, muito básicos, sei lá, às vezes declaração para o cara entregar para a empresa, e a gente ficava horas esperando só para eles chegar e falar que tem que voltar no outro dia. Mas depois de um tempo, a gente começou a ser realmente selecionado. Eu lembro quando eles deram pra gente um crachazinho de papel. Era um papel esverdeado, que lá tinham vários bloquinhos assim, tanto para a parte de saúde, tanto para a parte de aptidões. Então na parte de saúde, né, quando você faz o alistamento, é aquele clássico, você vai num galpãozão ali e faz aqueles exames, fica pelado lá, assopra a mão na boca para ver se tem alguma hérnia lá nos bagos, para ver se tem algum problema ali, faz teste de visão, faz teste de força, eles olham seus dentes, olham sua mão, vê se não tem nada, e aí eles colocam lá se tá apto ou não, né?
Mas também eles fazem outros exames, entre aspas, depois, né? Eles fazem o TAF, né? Que é o teste de aptidão física. Que daí já tá no nome, é um teste de aptidão física, pra ver se você aguenta fazer, tipo, o mínimo do mínimo do mínimo, se você não é um inútil. Então, o teste era ridículo, era assim, acho que você tinha que correr... Você tinha que aguentar correr 800 metros, não era nem um tempo, você tinha que aguentar correr 800 metros. Acho que era 3 barras, você tinha que fazer 3 barras e 10 flexões. E se você não consegue, por favor, comece a treinar, que, cara, é o mínimo. No quartel, depois, piora muito. Isso, assim, é realmente pra ver se você não morre, se você não tem algum problema cardíaco, se você não tem problema nenhum. E depois desse TAF, eles começam a selecionar as pessoas que vão para as sessões. Depois, mais pra frente, eu vou explicar o que são as sessões, mas basicamente é o que você é bom. Ah, você é bom na área da saúde, enfermaria. Ah, você é mecânico, pô, garagem. Ah, você manja cozinhar? Vai pro rancho. Então eles vão pegando essas pessoas, vão fazendo testes, né? Às vezes eles fazem alguma provinha, alguns faz só perguntas mesmo, ou tem o teste, por exemplo, na garagem. Eu lembro que o pessoal fazia realmente um teste de pilotagem. O cara entrava na 5 tom, né, no caminhão, ou na viatura, e dirigia. Vai, faz a baliza aí. E eu lembro que falava que a gente parecia gado, cara, porque eles colocavam, tipo, o crachazinho na gente, eles pegavam o crachazinho como se fosse um animal, sabe? Ah, você é mais um. Pegava assim, vai, senta, vai. Era um negócio até bem esquisito, né? Principalmente por quem não cresceu muito, né, em um ambiente muito rígido, né, um ambiente muito educado, sabe? Aquelas pessoas que são muito educadas. Eu era assim, eu era uma pessoa muito educada, tipo, desculpa, por favor, pra qualquer coisa. Se você tropeçou na pedra, você pede desculpa pra pedra. Lá não, filho. Lá não interessa. Lá você é mais um. A pedra te xinga também. Se você tropeçar na pedra, a pedra te xinga. Todo mundo vai te xingar, todo mundo vai ser grosso com você. E aí, durante o alistamento ainda, a gente vira o conscrito, né? O conscrito é o cara que ainda tá passando pelas fases do alistamento. É o cara ainda que tá se tornando um recruta. Então o conscrito, ele começa a ter os treinamentos de Ordem Unida. Ordem Unida é o quê? Marchar junto, é fazer os movimentos da direita, volver, esquerda, volver, fazer aqueles movimentos que você vê em formaturas de quartel, os caras marchando, tal, vibrando. É basicamente isso, Ordem Unida, pra todo mundo ficar igual, unido na mesma massa, como se todo mundo fosse uma única massa, programada pra andar junto, gritar junto, tudo junto. E aí é aquela zona, né? É nego que não sabe andar, é andando com o braço direito e a perna direita junto, é cara que vai fazer o direito, volver faz a esquerda. Então é um momento que você já fala, meu Deus, você só tá começando, imagina como realmente entrar no inferno. São educados com a gente, porque de certa forma a gente ainda é civil. Somos conscritos, mas somos civis ainda. Não definitivamente somos militares, então eles não têm uma sobrecarga sobre os conscritos. Esse momento que começa os movimentos de Ordem Unida chama-se a Semana Zero. A Semana Zero é realmente uma preparação, é quase uma lavagem cerebral ali para começar o serviço militar dos próximos recrutas. E a partir desse momento, a única chance de você sair, de ser dispensado, é ou se você sofrer um acidente, ou você morrer, ou se você for da reserva. Se você for da reserva, já tá no nome, você é reserva. Só se alguém se acidentar, às vezes alguém realmente se machuca, às vezes realmente alguém morre, e você da reserva é puxado pra servir. Então, se você é da reserva, cara, ora muito, e não quer servir, ora muito pra ninguém se machucar, pra ninguém acontecer nada, porque daí você vai ser dispensado. Só que os da reserva também vão ter o mesmo treinamento, então você meio que vai descobrir um pouquinho do que os caras vão sofrer depois. No meu ano, teve um que realmente ele se acidentou, ele caiu de moto e puxaram o cara. E aí, depois que acaba a Semana Zero, já liga direto na cerimônia de incorporação, pra você virar um recruta. Porcaria! Vai que cansar! Porcaria, minha amiga! Porcaria! Tá ruim, senhores! Dá pra melhorar! Porcaria. Grupamento tem time!
Agora sim, começa a desgraça. O internato. O internato é basicamente a introdução ao inferno. É a introdução à lavagem cerebral. É a introdução a tudo que pode ser ruim. É tudo que você não imaginava que poderia acontecer na sua vida e na vida dos seus companheiros. O internato é uma fase onde você se questiona sobre a sua natureza humana. A natureza humana daqueles que estão mandando e dando ordens em vocês. Você questiona, para que fim eu nasci afinal? Tirando a parte aí triste que eu acabei de falar, o internato realmente é um momento ali de puro sofrimento, onde, de acordo com o que eu vim a descobrir depois que capitães e líderes falam, é um momento de criar ali a rigidez no soldado, a rusticidade do recruta, a rusticidade do militar. É um momento onde o militar ele vai ter que aparar seu cabelo constantemente, aparar sua barba constantemente. É um momento que ele vai ter que começar a se preocupar com suas próprias obrigações ao invés do seu conforto. Bem, isso é o que eles dizem. Se é verdade ou não, eu não sei dizer. O internato começa já na loucura. A partir do momento que você sai da formatura, abraça seus pais e se despede deles como se fosse a última vez que você fosse vê-los, a loucura já começa. Você já sai de uma formatura onde tem pai, mãe, tia, avó, todo mundo chorando, ou de medo, porque não sabe se o filho vai sair vivo dali, ou de orgulho, às vezes porque o filho realmente queria servir e tá honrando toda a família, e você sai desse emaranhado de emoções e já vai direto para um outro emaranhado de sanhaço, emaranhado de tristeza, depressão, ódio e vontade de fugir. Eu lembro que quando a gente saiu, literalmente, a partir do momento que o último pai saiu do portão, os gritos já começaram para todo mundo subir, se aprontar, porque ia começar a Ordem Unida. Era mais ou menos meio-dia e a gente já estava fazendo a Ordem Unida. A gente ficou mais ou menos até umas 2h30, 3 horas, simplesmente marchando, virando para a esquerda, virando para a direita, virando para trás. A gente fazia tudo que era de Ordem Unida. Sentido, descansar. Eu nunca ouvi tanto inútil, bizonho, maluco, raridade na minha vida. Foi um momento bem bizarro pra mim, que viveu, de certa forma, num ambiente tranquilo, né? É um ambiente tranquilo, um ambiente que, né, no máximo eu xingava meus amigos, mas eram xingamentos que realmente entravam na sua mente. Eram xingamentos que te faziam refletir. Será que eu não sou um inútil mesmo? E isso acontecia em todas as Ordens Unidas. E depois, falando num geral, além das Ordens Unidas, que sempre vai ter, a rotina do internato é basicamente sempre a mesma. Depois que você sai do internato, você entende que eles têm até um roteiro. Começando ali como se estivesse no segundo dia. Você tem que acordar cedo, mais ou menos ali o pronto às 6 horas da manhã. Ou seja, todo mundo acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para fazer a barba, deixar ali o coturno impecável. Tinha que deixar o coturno impecável, brilhando. E era aqueles coturnos da subtenência, aqueles coturnos de ralo, que já tava tudo rasgado, tudo cagado já. E não interessa, você tem que deixar brilhando. Então já vai pegando aí o esquema de como engraxar coturno, de como deixar ele brilhando. Porque isso vai salvar a sua vida, se você já souber. Tem que fazer a barba, tem que estar com a barba assim... Não existe barba, não pode existir um pelo. Porque se você tiver um pelo, você vai ter que fazer ele em menos de 30 a 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto você vai ter que fazer essa barba. Não interessa como, onde, mas tem que estar com essa barba zerada. Eles chegavam com a lanterninha e realmente encostava no rosto e falava... tá bom, tem pelo. Paga direito, paga direito! E eles encanavam com tudo. A sua roupa tava torta, o seu coturno tava mais pra frente, o seu cadarço tava 2 milímetros pra fora. Então o internato, ele já começa no sangue, ele já começa na correria desde que você acorda. Você não tem paz, você acordou, já está no sanhaço. Às vezes, até dormindo, você não tem paz. Então já vá preparado, já vá com a mente preparada que você não vai ter paz. Não vai ter paz. O seu conforto
deixa pra depois. Você não vai ter conforto, não adianta ter conforto no internato, não adianta. E depois que a gente acorda, a gente fica com o uniforme de TFM. TFM é o treino, é basicamente a sigla lá pra treino físico militar. Então era um shortzinho verde, com uma camisa branca, colocada por dentro da calça, tênis e a meia branca, tem que ser meia branca, não pode ser outra meia, é meia branca, fica lá de frente ali, pra todos os armários, faz todos esses processos, e aí a gente desce pra tomar o nosso café da manhã. Pergunta, nossa, mas vocês vão com roupa de TFM? Então, o que acontece é o seguinte, a gente desce, os caras simplesmente, o sargento simplesmente esquece que você, nossa, verdade, vocês têm que estar com a farda, vocês têm que estar com o nono C2. 2 minutos pra todo mundo se trocar. E é um sanha, você corre pra cima, todo mundo se batendo, correndo pro armário, todo mundo pro armário batendo a cabeça, a gente se cortando, a gente perdendo coturno, perdendo meia. Menos de 2 minutos tem que estar todos lá embaixo. Isso logo já, tipo, 6 horas da manhã, nessa loucura. E aí o cara que não consegue vai pro chuveiro, fica todo molhado, tem que se trocar mesmo assim. E aí se todos não conseguem, se faltar um, pode ter 80 caras, mas se faltar um, se tiver 79 lá embaixo, todos vão ter que se subir, se trocar novamente com o uniforme de TFM. Em menos de 2 minutos, vai reduzindo. Ah, já que vocês não conseguem 2 minutos, eu sei que vocês conseguem 1,5. Simples assim. Então vocês vão se trocar e voltar pra cá, todos. E sempre tem alguém que não consegue. Sempre vai ter alguém que não consegue. E aí, não conseguiu? De novo. Se troquem de novo. Vai trocar de novo. Não conseguiu? Vai trocar de novo. E vai diminuindo o tempo. 1 minuto e meio. 1 minuto e 20. 1 minuto e 10. 1 minuto. E sempre vai ter alguém. Até que uma hora ele cansa. Ou realmente todo mundo consegue por algum milagre divino. E aí, finalmente, com gandola, com uniforme ali, podemos tomar nosso café da manhã. Tomamos café, que era um pão e uma água. Apenas. Era um pão e uma água. Tinha dia que era melhor, às vezes eram uns sucrilhos com café com leite. Mas teve dias que era só pão e água. E às vezes uma manteiguinha. E aí, todo mundo em forma, voltando. E sempre em ordem unida. Sempre marchando, vibrando igual maluco. Gritando até perder a voz. Até simplesmente estourar suas cordas vocais. Voltava pra bateria. E novamente. 1 minuto e meio pra se trocar. E aí aquela correria desgraçada de novo. Aí começava o quê? O TFM, o treino físico militar. Ou seja, corrida o quê? Gritando de novo. Cantando as canções de PQD, canção de selva, enfim, essas partes eu gostava, pra ser bem sincero. Eram umas partes que eu achava muito foda, porque acho que realmente unia todo mundo. E eram umas canções, tinha umas canções bem legais, umas canções bem boas, assim, bem criativas. Tinha umas canções meio chatas, umas canções meio esquisitas, mas tinha umas canções que realmente falavam, nossa, tá dando energia pra tropa. Você vê que o pessoal só aguentava correr porque tava cantando, sabe? Tava dando aquela moral. Mas cansa muito correr e cantar, cara. É um bagulho absurdamente frenético. É uma experiência que eu nunca teria normalmente. Afinal, eu nunca vi alguém correr cantando na rua. Mas é uma experiência única, cara. Depois você vai até sentir saudade de fazer canções vibrantes. É um negócio muito interessante. Mas depois do treino, né, tem a corrida, que varia muito. Pode ser 5 km, 10 km. E depois flexão, barra e abdominal. É só isso. É só isso que o militar faz, praticamente. No máximo ele puxa um peso. Mas o treino do quartel é isso. É barra, flexão abdominal e corrida. E você fica gigante. Você fica forte, cara. O cara que era magrinho, ele sai gigante dali. O cara que era gigante, ele talvez seque um pouco. Porque o treino dele era hipertrofia, não era tanto cardio. Mas ele ainda vai sair forte. Você sai forte de lá. E aí depois do treino, começa o sanhaço do banho. Tudo é correria. Sanhaço é igual correria. Tudo é sanhaço. Tudo é correria. Não existe paz, cara. Eu lembro que o banho, os primeiros banhos era coisa de 10 segundos. Vocês têm 10 segundos pra tomar banho. 5, 3, 2, 1. Cara, eu ficava incrédulo. O cara não sabe contar, mano.
Mas era isso, você já chegava lá com o shampoo todo ensaboado já, você já ia passando shampoo antes de chegar no chuveiro. Na hora que chegava no chuveiro, você só tirava o excesso, porque depois você tirava seco mesmo. Porque não dava tempo, cara, não dava tempo de você tomar banho. E se você não tomasse banho no tempo certo, ficasse um segundo a mais, ah, meu amigo, era flexão pelado, era estrelinha no chão. E aí tem gente que fica preocupado, fica com vergonha de ver 80, 100 cara pelado. Pelo amor de Deus, irmãos. Tu quer sair vivo de lá e tu vai ficar preocupado com a bingola dos outros. Para com isso, irmão. Para com isso, velho. Você tem que entender que é sobrevivência o bagulho, velho. Não tem essa de ficar com vergonhinha, velho. E aí, depois disso, tem as instruções. Instruções realmente são aulas. A gente vai para aquele telheiro que eu comentei no começo. Aquele telheiro quente. Você cansado, com sono, com fome, tendo que prestar atenção em aula. Ar-condicionado? Ar-condicionado. Ventilador? Ventilador. O que existe é no máximo um notebook, um projetor. E olha lá, às vezes são só realmente cartazes. O cara escreve e é isso. É isso. E as instruções variam muito. Tem instrução desde até parece uma aula do ensino médio, de aula de história do Brasil, sabe? Aulas sobre a história do quartel, a história militar, né? Aulas também sobre direitos civis, direitos militares. Aulas realmente bem interessantes, algo que eu particularmente nunca teria ouvido falar, nunca teria interesse até de procurar, mas que foi um conhecimento ali a mais que realmente poucas pessoas teriam, né? A não ser quem realmente queira ser militar, etc. Mas foi um conhecimento que agregou. Acho que não foram conhecimentos totalmente inúteis, né? Ainda mais que também eles ensinam sobre, por exemplo, como desativar um tanque de guerra só pelo tiro, onde tem que acertar um avião para ele cair. Instrução sobre marcha, instrução sobre como atirar granada, a clássica instrução de como manusear o fuzil, como funciona o fuzil, as peças do fuzil, né? Então tem momentos que a gente tinha que desmontar o fuzil em tantos minutos. Já teve vezes que a gente teve que desmontar o fuzil vendado, porque no código está escrito que você precisa instruir o militar a ser capaz de montar e desmontar um fuzil, até mesmo em ambiente com pouca luminosidade, ou seja, vendado totalmente escuro. Aí você pergunta por quê? Porque imagina numa guerra, você não pode ter uma luzinha, que senão vem um drone te explode. Então você precisa ser capaz de montar até no escuro, para não te identificarem. E tinha instruções gerais, tinha instruções sobre até higiene pessoal, primeiros socorros, tinha até sobre tipo, ISTs, DSTs, saúde no geral. Então tinha umas instruções muito banais, instruções muito esquisitas, mas tinha instruções muito boas, instruções bem interessantes. E era o único momento ali até de descontração geral. Tanto o sargento, o tenente que dava a instrução, quanto os recrutas, eles se conversam até que de certa forma, entre aspas, na mesma língua, porque todos estão ali para um fim, que é entender a aula. Então é uma classe. Então uma frase que ficou gravada na minha cabeça foi aquela: quem não tem dúvida, tem dívida, porque eles vão cobrar depois. Tudo que você aprender, entre aspas, tudo que você for ensinado lá e não tirar suas dúvidas, eles vão cobrar depois. Eles vão cobrar. Pode ter certeza, eles vão cobrar de alguma forma. Seja das musiquinhas que a gente tem que cantar, canção do expedicionário, canção da artilharia ou da infantaria, a arma que você for servir, canção da bandeira do Brasil, hino nacional, entre outras músicas que tem, glicórias, cântias. São músicas que particularmente eu gosto muito, eu acho algumas bonitas, umas meio esquisitas, mas a maioria eu acho muito bonitas. E que depois vai ser até algo que vai passar o seu tempo na guarda. Mas o internato, de certa forma, é bem isso. É correria, se trocar igual maluco, é tomar banho igual maluco, é assistir as instruções igual maluco. Se você piscar o olho, eles vão te botar em posição de flexão pra assistir a aula, pra você não dormir. Vão te mergulhar num balde cheio de água pra dormir. Cara, mas o internato é o momento que tem mais história maluca. Eu lembro que acho que foi no primeiro ou no segundo dia, à noite, eu tava sentado no chão ali de asfalto, aquele asfalto quente já depois de um dia puro sol. A gente pessoal tentando aprender o hino nacional ali, porque
Metade sabia e metade não. E metade que não sabia cantava só mexendo os lábios. Fazia só um playback do hino nacional. Porém, sargento, tenente, cabo, soldado, todos ali eles ficam de olho. E eles sabem se você tá fazendo um playback ou não. E todos aqueles que não faziam iam pra alguns destinos. Tinha alguns que ficavam em posição de flexão. Alguns que ficavam correndo em volta ali da gente, em volta da bateria. Tinha um que não sabia cantar, ele cantava tudo errado. E ele falou, ô guerreiro, vai cantar pra parede ali, porque senão ela vai cair. Cara, tinha um que teve que cantar igual o Aquaman. O cara ia cantar e enfiava a cabeça dele no balde. Ou vira do Ipiranga. Cara, eram umas coisas assim, maluco. E aí tinha um moleque na minha frente que ele não sabia cantar. Um cabo chegou e falou assim, você não sabe cantar, né? Ele, não, senhor. E o que você sabe cantar? Senhor, sei cantar João e Maria. Então canta pra nós aí. Agora eu era o herói. Paga direito, paga direito. Cara, o cara no meio do hino nacional cantando João e Maria do Chico Buarque. Então foi assim uma cena que eu falei, eu estou sonhando. Eu estou vivo. Ou eu morri e estou no inferno. Eu tava me sentindo naquele inferno do Freeza. Que ele fica naquela cápsulazinha, vendo as criancinhas correr, tudo bonitinho. Cara, eu tava me sentindo naquilo, velho. Eu falei, mano, que bagulho bizarro. Será que vai ser assim pro resto da minha vida agora, mano? Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, mano. Pelo amor de Deus. Então, internato, você vai ter muita história. Você vai ter muita história pra contar. É cada coisa absurda que acontece naquele lugar que você realmente não acredita. E aí, depois de toda essa ralação, aprende a rastejar, aprende a fazer um monte de coisa, acaba o internato. E eles preparam para o campo. Papel de coxa desescalando! Papel de coxa desescalando! Ai, morreu! O campo básico, aonde realmente, de fato, tiram a sua alma, colocam num jarrinho e pensam se vão devolver para você ou não no final do seu serviço militar. O campo básico é basicamente tudo que você aprendeu no seu internato, com as instruções, de forma mais teórica, só que na forma prática, parte prática ali do seu ano de recruta. O campo básico, de certa forma, não é o termo correto, mas é como se fosse uma pequena simulaçãozinha de guerra, uma pequena simulaçãozinha de um combate, de uma situação de perigo, entre aspas, real. Real porque não é o que aconteceria nos dias de hoje, é o que aconteceria talvez ali em 1917, em 1940, em 1943. É realmente o básico do básico do básico do que seria uma guerra ali, do que seria um exercício militar intenso ali. Durante o internato, mais pro fim dele, eles vão te preparar pro campo básico. Eles vão te falar tudo o que você precisa. Materiais, o que você precisa lembrar, o que você precisa ter em mente para aguentar o campo. Eles vão te dando as dicas, porém, no fim das contas, o que você vai fazer normalmente é um mistério. Cada ano o campo básico é diferente. Então, sempre pegue as dicas gerais dos antigos, dos cabos, dos seus amigos que já serviram. Pegue as dicas gerais. A primeira dica é, já deixe tudo pronto. Compre tudo que for necessário pro campo e tiver na lista. Tudo que tiver na lista que eles mandarem é essencial, cara. Você tem que comprar isso. E não compra, pelo amor de Deus, não compra aqueles kits pronto que eles vendem. Porque, cara, isso custa uma nota e você consegue por um preço muito menor se você fizer por conta própria. Eles vendem por esse preço absurdo porque eles sabem que recruta tá desesperado e que tem a facilidade. Só que você consegue, às vezes, por um kit pronto que custa R$100, você consegue fazer por 20, por 50 ali no máximo, se for top. Deixa a mochila bisurada, organiza, já fica ciente de como que você vai fazer a organização da sua mochila, o que você vai pôr primeiro, o que você vai pôr por último. Essas são as dicas gerais que eu digo no caso. E na hora, se você for servir, ou estiver nesse processo aí, não sei que momento você tá vendo esse vídeo, conversa com quem fez o campo, conversa com todo mundo que você puder, com seus amigos, etc. Mas o campo básico, ele praticamente te bota no lixo. Você é tratado realmente como a escória da humanidade. Você vai correr, é o internato pior, cara.
Particularmente foi um dos meus momentos preferidos do quartel. Porque é como se eu fosse jogado realmente pra guerra. Tá ligado? Foi um momento em que eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu vou morrer, tchau, eu não voltarei mais. Que uma experiência, parece uma aventura. Te jogo no meio da mata, você não dorme por 4, 5 dias, dependendo do seu campo. Você vai carregar uma mochila de 15, 10 quilos, um fuzil de 5 quilos, ou seja, 15 a 20 quilos diários, sem poder praticamente tirar ele quase o dia inteiro. Você vai andar muito, você vai ralar, você vai rastejar, você vai rolar, você vai pular igual passarinho, você vai cantar Bluebird do Naruto, você vai rastejar de costas igual um caminhãozinho. Ali vão testar os seus limites, ali vão testar o quanto você consegue aguentar, quanto você não fica maluco com toda aquela situação. Você não dorme, você come, mas a comida não é suficiente porque você gasta muita energia. Você fica com sede, mas você tem pouca água para tomar. Tem que racionar sua água. Você tem que pensar, mesmo cansado, mesmo com dor, você tem que pensar. Você ainda tem que pensar no que fazer, planejar ali situações, instruções ali de localização dos pontos. Então é realmente onde te testam sua capacidade ao máximo. Realmente te sugam a sua alma, drenam a sua alma até você não existir mais, só existe a sua carcaça. Eu lembro no primeiro dia de campo básico, que foi instrução de tocas, é basicamente uma cavação de trincheira. Foi um momento assim bem interessante, porque me fez refletir sobre, cara, a gente vive muito no conveniente, a gente vive muito no confortável, porque literalmente a gente cavou uma cova para nós mesmos, tínhamos que dormir naquela cova, e a gente não dormiu porque choveu. Ou seja, inundou tudo aquele buraco que a gente fez. E aí num frio desgraçado de noite, chovendo, todo mundo se juntou, assim, jogou um poncho pra cima, acendeu um isqueiro. A gente só tinha um isqueiro pra se aquecer. E a gente xingava todo mundo se odiando, mas todo mundo junto. Porque era isso, a gente tinha que passar por aquilo. Cara. Então é um momento que realmente te testam essa capacidade de tudo. Mas você passa, pode ficar tranquilo, você consegue. É um momento que talvez você passe mal, talvez você passe mal de ódio por alguns bisonhos, porque da mesma forma que o internato, se um falha, todo mundo paga. Se um erra, todo mundo paga junto. É impossível você não pagar junto, cara. Você pode ser o cara mais perfeito, você pode ser o militar mais desenrolado que existe, mas alguém vai fazer alguma cagada e você vai pagar por aquela pessoa. E talvez você mesmo seja um dia aquele que fez a cagada e todo mundo vai pagar por causa sua. E fique tranquilo, acontece, é normal. Não pense que é o fim do mundo, cara. Acontece. História de campo básico talvez sejam as que mais ficam na sua cabeça. Eu lembro no meu campo básico, uma vez tinha instrução de filaxia e primeiros socorros. Ele literalmente carregar o cara, perdeu uma perna, carrega o cara, vai correndo, corre. É isso aí, corre até você morrer cansado. Eu lembro que uma hora eu esbarrei um nanômetro de distância no sargento. Ele falou: guerreiro, você me deixou sujo. Então é justo eu te deixar sujo também. Tá vendo ali o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era uma poça. Acho que eu tenho até a foto. Era uma poça com uma árvore no meio, cheio de barro. Cara, eu tive que entrar naquele e rolar igual um porquinho. Eu fiquei com tanto barro, mano. Tanto barro. Acho que tinha barro, entrou barro até por onde não existia buraco, velho. Pelo amor de Deus, mano. Lembro do recruta que teve que fazer teve que rastejar de ré, fazendo caminhãozinho. Só a gente simplesmente chegou e falou: caraca, recruta, você tá rastejando muito bem, velho. Agora você vai rastejar igual um caminhãozinho. E ele indo pra trás fazendo... Falei: não é possível isso, cara. Não é possível que eu tô vendo isso. Lembro que tinha recruta que não gostava da salada. E aí um soldado ficou sabendo, falou: ô recruta, você não gosta de salada? Ah, então toma essa farofa aqui, mano. O cara colocou acho que umas 10 colheres de farofa. O cara só comeu farofa no dia. Farofa seca. Farofa e água, foi o que ele comeu no dia, cara. O campo básico é um momento que você nunca mais vai esquecer. E talvez nunca mais viva também. É uma aventura que você nunca mais vai ter, sabe? É uma aventura onde
Depois de ter passado o internato, depois de ter aprendido a atirar, depois de ter passado por chuva, sol, ordem unida, ali é como se fosse a purificação que eles falam, é a purificação do militar. Então se purifique. Rala, gasta tudo, toda a energia que você tem, gasta. Faz bem feito esse campo básico, faz bem feito. E aí depois do campo, depois de toda essa relação, depois do finalmente o primeiro banho, depois de 4 dias sem tomar banho, da primeira vez que a gente dorme depois de 4 dias sem dormir, começa de fato a rotina do quartel. A rotina do quartel é que você vai passar 80% do seu serviço militar. Aqui sim é o que realmente é o quartel. O quartel não é só o internato, o quartel não é só o campo básico. É na verdade a rotina que você tem depois dele. É o que você faz depois do campo e do internato que realmente vão definir o que você foi no quartel. Basicamente, a rotina varia muito. A rotina depende muito da sua sessão, depende muito se você é alguém que pega muitas missões, se você é voluntário para ir nos campos também. As sessões é o que eu comentei no começo. Cada um ali tem uma habilidade, uma aptidão. Por exemplo, que foi o meu caso. Você é mais para a área da saúde. Então você vai ficar na enfermaria. Você é bom como matemática, tu vê que você é bom nisso aqui. Vai ficar ali na topografia. E aí você vai trabalhar naquilo praticamente pro resto do seu serviço militar. Então as pessoas com quem você vai mais ter contato mesmo são o pessoal da sua sessão. O pessoal ali que vai estar todo dia, você vai lá fazer seu TFM, seu treino físico militar toda manhã, tomar seu banho e ir pra sessão. Fazer as missões da sua sessão. E as missões, elas podem variar. Às vezes são missões simples, é só fazer faxina. Vai, faz faxina, limpa ali, limpa aqui, atende alguém. Ou se for no caso garagem, arruma essa viatura aqui, faz tal coisa ali. Ou pode ser missões bem mais legais, missões que você até sai da sua cidade para fazer. Eu lembro que na época teve um momento que começou o alistamento de outras pessoas, né? Enquanto eu estava no serviço militar ainda. Então eu ia indo em algumas cidades com o tenente, né? Com o médico. Até em Minas a gente já foi para várias cidades assim, para realmente fazer esse processo, o alistamento. Todo esse processo que teve do alistamento, de ver os caras pelados, de fazer a aptidão física, eu também participei. Por isso que eu sei bastante desse quesito, porque eu participei dos bastidores desse alistamento. E eu já adianto, quem tem pé chato, pode servir. Quem é filho único, pode servir. Quem tem escoliose, pode servir. A não ser que você tenha algo comprovado, leva, cara, se você não quer servir, leva tudo que você tem. Tudo. Desde criancinha até agora, leva tudo. Leva raio-x, leva exame de sangue, tudo que você puder. Tudo que você puder. Dê uma justificativa boa. Por favor, dê uma justificativa boa. Porque senão você vai servir, cara. Senão você vai servir. É um sistema até que meio falho, cara. Então, leva tudo. Justifique bem. Se você não tiver justificativa, ou se você não tiver algo visível que você não consegue participar de uma rotina militar, eles não vão saber. Então, mande tudo que você puder. E voltando para as sessões e as missões, né? Às vezes nem sempre é só também da sua sessão. Às vezes o capitão pode te designar para uma missão que não é da sua sessão. Eu lembro de uma missão que eu tive que era simplesmente escoltar uma carga de coletes, armamentos balísticos e capacete na Lapa, em São Paulo. Porque eu fiquei o dia inteiro lá carregando caminhão, mas a gente fazia escolta desses equipamentos militares, cara. Então, lógico, eu saí da minha cidade até São Paulo, mas eu lembro que, é uma missão totalmente diferente. Foi uma missão, caraca, eu achava no começo que você ficava preso à sessão, mas não, você não fica preso à sua sessão. Pode ser que eles te designem para outras missões, tanto dentro como fora do quartel, tá? Às vezes são missões dentro do quartel, né? Eu já peguei missão para ajudar pessoal que, quando, né, faz a prova ali da ESA, que é virar sargento, eles viram alunos. Eu lembro que eu já ajudei a montar campo básico de aluno. Eu já ajudei em missão de levar, barraca
pra criança escoteira. Já ajudei em missão. Essas assim de fazer o alistamento de outras pessoas, de mexer no sistema ali do quartel pra ver se a pessoa tava apta ou inapta. Então são missões que aproveitem elas. Aproveita porque depois você vai agradecer porque você vai estar fora da escala de serviço. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, existem os campos também. Não são campos básicos de ralação, de correria. São campos em que são missões de treino da tropa. São missões de simulações para realmente para efetivar aquilo que o recruta, que o soldado está aprendendo. Não só soldado, mas como tenente, como sargento. Todos participam da missão. E de certa forma é até bem legal porque todos se cooperam. Porque todos têm que executar bem a missão. A missão o quê? De campo. Por exemplo, a que eu fui para Minas Gerais, que era o campo Santa Bárbara. E que a missão era impedir, entre aspas, né, era fictício, mas era impedir o avanço das tropas na região. E como eu servia um quartel de artilharia, a gente usava o obuseiro como uma forma de defesa, né? Então a missão era atirar nas coordenadas que eles davam, e eles tinham que atirar o canhão, só que lá em Minas Gerais, tá ligado? Então foi uma experiência da hora, assim, realmente acampou no meio do mato. E aí cada um tem a sua seção, tem a seção ali da subtenência, que faz a parte da logística, traz ali a montagem das barracas, a parte logística do pessoal almoçar, né, a logística dos alimentos, o pessoal do rancho que vai fazer a comida, da rapaziada, que vai organizar a parte de lixo. Eu fiquei na parte da saúde, então deu problema ali, tô com dor de cabeça, cortei o dedo, perdi um braço. Tamo aí, é isso aí. Cada um ali, quem vai atirar, tem os que vão atirar, tem os que vão calcular o tiro. E agora indo pros serviços, essa é a parte que realmente pega no quartel. Serviços de plantão, guarda e demais serviços que podem ter no seu quartel. Mas plantão e guarda é certeza. Plantão é o serviço que você vai ficar ali atento mais de 24 horas. Ou seja, você começa às 8 da manhã. E sai às 9 da manhã do dia seguinte. E ainda tem que trabalhar depois. Sim, você ainda tem que trabalhar depois. Até umas 5 horas da tarde. Porque depois que você termina ali o campo básico, o internato, você ganha um salário. Você ganha o seu salário mínimo ali. E trabalha. Você realmente vai para um serviço. Você entra um horário, sai outro horário e vai para casa ali descansar. Ou fica ali no alojamento mesmo, se for muito longe e não compensar para você ir. Começa ali o serviço de plantão, onde você vai ficar praticamente cuidando do alojamento, vendo ali se tem alguém passando mal, se tem alguma alteração ali, se vê alguém correndo. É um serviço bem inútil, sinceramente, um serviço bem bosta, mas tem. E o serviço de guarda, que é o realmente mais pesado, que você vai ficar tomando conta do quartel, você vai ficar com o fuzil ali 24 horas, você vai dormir com seu fuzil, você vai namorar com seu fuzil, é sua esposa, o fuzil é a sua esposa, cara. Você vai fazer tudo com o seu fuzil, vai fazer tudo. Vai comer com seu fuzil, você vai dormir com seu fuzil, você vai no banheiro com seu fuzil, é sua esposa, cara, sua namorada. Dá um nome pro seu fuzil, tá? Quando você começar aí no seu serviço militar, já dá um nome pro seu fuzil, sei lá. Amanda, Ágata, Fátima, né? Entendeu? Fal com Fátima, foda-se. E o fuzil que a gente usa é o fuzil automático leve, né? O FAL, o famoso 762. Mas essa é uma rotina, e é uma rotina estressante. Porque você vai seguir uma escala. E é uma escala que ela não pode ser quebrada de jeito nenhum. No máximo você pode trocar com alguém, pagar pra alguém pegar o seu serviço. Sim, você pode fazer isso. Você pode pagar alguém pra pegar o seu serviço. E vai ser um bom período da sua vida no quartel. Este é o problema. O campo acaba, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Então fique com a mente preparada pra viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, cara. Não pense que ainda falta muito, porque senão você vai morrer. Você vai morrer pensando no tanto de coisa que ainda tem pra acontecer. Apenas viva. Faça o que tem que fazer no dia, porque senão você fica maluco. Agora eu vou falar os pontos que eu considero, num geral, se é bom ou não servir o quartel. Num geral, dizendo pra maioria ali da molecada, se você é alguém que já tem um emprego bom, se é alguém que já sabe que quer muito fazer na vida, se é alguém que quer estudar, quer realmente focar nos estudos,
alguém que realmente tem algo ali em mente, eu preciso fazer isso, olha, eu acho que não compensa. O quartel realmente te atrasa. É um serviço que te desgasta muito. É um serviço que toma o seu tempo, praticamente todo o seu tempo. Então, se você precisa de foco porque você quer, você já sabe o que você quer, não compensa. Tente o máximo. Tente ao máximo ser dispensado. Realmente foque no que você precisa fazer. Agora, se você é alguém que talvez está um pouco perdido, que tem nada de não tem nada de errado, não tem nada de errado. Todos vão ficar perdidos em algum momento da sua vida. Mas se você é alguém que está perdido, que não sabe muito o que é da vida ainda, não sabe o que talvez queira cursar na faculdade, se quer fazer uma faculdade, então acho que vale a pena. São experiências ali que vão dar bons frutos pra você. Porque no quartel você acaba aprendendo de tudo. Você vai aprender de tudo. Você vai aprender a amarrar corda de um jeito maluco. Você vai aprender um pouco de elétrica, porque vai ter algum eletricista que vai te ensinar alguma coisa. Você vai aprender a fazer gambiarra. Você vai aprender a fazer serviços domésticos. Às vezes trocar trocar um sifão da sua pia. Às vezes trocar uma tampa de privada. Coisas simples que às vezes a gente não é ensinado. Às vezes quem não tem, por exemplo, um pai presente, às vezes só por não ter tido a oportunidade de ter esses ensinamentos de serviços domésticos, de esses serviços que praticamente vão formar você como adulto, né? Vão formar você independente. São essenciais e que no quartel eles mostram que você precisa disso. E eles exigem isso de você, então você aprende na marra. No contexto geral, não existe entre é bom servir ou não servir. É bom e ruim, mas vale pra cada um. E você só vai descobrir se vai ser bom ou não de duas maneiras. Ou analisando você, refletindo sobre si mesmo, ou analisando depois que você já estiver servindo. Afinal, a experiência é única para cada um. Você poderia achar uma coisa e foi outra. Para você talvez fosse ruim, mas foi talvez o melhor ano da sua vida. E para outros talvez foi ótimo, parecia ser ótimo, mas foi o pior ano da vida deles. Então, reflita bem sobre. E pessoalmente, para mim, o que foi para mim servir o quartel? Para mim, foi uma experiência realmente como se fosse um tutorial da vida. Como se tivesse terminado o tutorial do jogo. Como eu disse antes, aprendi coisas básicas realmente de serviços domésticos, a como me virar, coisas que talvez eu nunca aprendesse numa vida civil comum, a ser mais desenrolado com algumas coisas, a ser menos tímido, a realmente chegar nas pessoas e conversar e falar com elas, não ter essa timidez, ser sincero, ser honesto, não ser omisso, que é algo que eles falam sempre, não seja omisso. Um dos maiores males desse mundo é ser omisso. Não seja omisso. Se você acredita em algo bom, não seja omisso. Se você acredita no bem, não seja omisso. Para que o mal prevaleça, basta a omissão daqueles que são bons. E além de alguns valores que particularmente foram bons para mim, foi um bom momento para refletir sobre a minha vida. Como eu disse, eu estava perdido, eu não sabia muito bem o que queria. Então foi um ano inteiro de pura reflexão. Na guarda, aqueles momentos de chuva, aquele momento que eu tava cansado, com sono, foi um momento que eu parei e pensei, cara, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo até agora? Todos os meus anos passaram pela minha cabeça. Eu cantei todas as músicas que eu conhecia, eu inventei música, eu virei um DJ enquanto eu estava na guarda. Eu tive aquela chama de curiosidade acesa novamente, porque sou alguém que curte estudar. Mas eu não podia, porque eu estava dormindo, ou estava na guarda, ou estava trabalhando. Então, quando eu saí do serviço militar, foi algo que acendeu essa chama do estudo, essa chama da curiosidade novamente. Essa vontade de aprender coisas, essa vontade de viver, cara. Essa vontade de viver, que agora eu podia, porque eu não sou mais necessariamente um boneco, um robô, preso ali a um serviço militar, uma conduta de códigos e regras extremamente rígidas. Lógico, agora eu sou limitado pela responsabilidade, mas não por regras totalmente meio absurdas. Então, é um momento que você separa a responsabilidade
da liberdade total e do que é absurdo. Você começa a perceber que você reclamava por muito pouco, mas às vezes você também se deixava levar por coisas absurdas. Então é um momento que vai depender muito do que cada um precisa. O que você precisa agora? Pense sobre isso. O serviço militar não é bom nem ruim, mas talvez seja uma oportunidade para alguns e um atraso para outros. Então reflita. Reflita se você quer mesmo servir. Até para aqueles que querem ser voluntário, reflita. Será que você quer mesmo servir? E para quem não quer, será que vale a pena continuar como você está agora? Será que isso não é uma oportunidade de crescer? Uma oportunidade de conhecer novas pessoas, novos ambientes? Uma oportunidade de ser alguém novo? Uma oportunidade de ser alguém mais responsável? Não é o quartel que vai te deixar forte. Não é o quartel que vai te deixar responsável, que vai te deixar casca grossa. É você. É você que vai ficar casca grossa. O quartel ele vai te dar a oportunidade. Mas você é quem deve agarrar essa oportunidade e aproveitar dela para ser alguém melhor. Existe muito militar que é bunda mole. É a pura prova de que o quartel não molda ninguém. Mas você que se molda no ambiente de extremo sofrimento, extrema correria, e é você que vai decidir. Novamente, eu repito, é você que vai decidir se o serviço militar vai ser bom ou ruim. Bem, eu acho que era mais isso que eu tinha para falar do quartel, no contexto geral de como que é mais ou menos. Eu fiz um vídeo sem roteiro, eu só fui falando do que eu lembrava. Tem muita história sobre internato e campo básico que eu tenho, mas eu não vou contar porque senão vai ficar gigantesco isso aqui. Eu só queria transmitir mais um sentimento pessoal meu, que eu não vejo muitas pessoas falando, essa parte do desenvolvimento pessoal ali do quartel. Eu espero que possa ter ajudado alguém aí a decidir se quer servir ou não. E é isso aí. Fique com Deus aí. E até uma próxima.